Tem pergunta ou não? Eu acho interessante a temática religiosa, né? Considerando a véspera do feriado. E eu queria saber de onde veio, de onde surgiu o interesse de escrever sobre isso, Rodrigo. Porque eu sou, assim, né? Agnóstico, mas eu respeito... Você é sem alma. Esse não tem mesmo, não. Sem alma. Mas eu respeito muito os valores cristãos. Eu acho legal quando alguém escreve sobre isso, até para mostrar a importância de cultivar valores cristãos no mundo hoje. E eu queria saber de onde veio. Foi dessa a essência? Foi a partir daí que você começou a escrever a respeito disso? Olha, a história o interesse pelos valores cristãos está na base de tudo, né? Eu acho que você falou isso aí da discussão, não posso deixar de dizer, nós estamos discutindo hoje isso, né? Os valores cristãos entraram na agenda política brasileira, né? Vocês falam muito disso aqui também, no Pânico. Entraram na agenda brasileira com uma força que a gente não via antes, né? Ou que a gente viu em algumas eleições, mas não era uma normalidade no Brasil. E os valores cristãos de compaixão, né? O valor principal de Jesus, que é a mensagem de amar o outro acima de qualquer coisa, né? É preciso uma leitura mais ampla do que significa isso, né? Não é simplesmente ser gentil com o outro, mas é realmente gostar do outro, né? A questão da empatia, que é um valor muito cristão e muito esquecido nos tempos de hoje. Eu fui buscar lá atrás entender por que Jesus era tão importante. Por que a gente ainda hoje para falar deste que é o homem mais importante da história, como eu chamei no livro, o homem mais amado da história? Porque não é tão simples assim, né? A gente sabe que quando a gente volta na história e você começa a entender a história de Jesus, Jesus poderia não ter sido o cara. Tinha outros candidatos. Tinha um cara chamado Simão, que era uma fera, movia multidões, se dizia o Messias. Tinha um outro chamado Dositeu, que atravessava paredes, era um mágico, sensacional. Também se dizia Messias, candidato a Messias. João Batista, que precedeu Jesus, foi o cara mais foda do tempo dele, mais que Jesus enquanto ele era vivo, porque Jesus, a fama dele é muito maior depois da morte. João Batista movia o mundo. Então por que esses caras não se tornaram os filhos de Deus, os messias salvadores da humanidade, e por que Jesus foi escolhido para ser esse cara? A gente pode partir para a visão da fé, que é porque ele é o Filho de Deus. Essa é uma visão muito fácil, né? Uma resposta muito simples, mas eu parto pelo lado da história. Por que a história escolheu Jesus? Mesmo que, vamos supor que João Batista também fosse Filho de Deus, enviado por Deus. Deus tivesse mandado Jesus e João Batista, qual é o problema? Deus é Deus, pode mandar 2, 3 ou 4, na dúvida, né? Ele pode mandar um Superman, pode mandar um Homem de Ferro, pode mandar Jesus e João Batista. Então, por que Jesus venceu? Então, eu quis estudar isso para entender. Por que nós até hoje pensamos e falamos em Jesus? E a resposta está no que você falou. É na mensagem. Não é tanto por uma questão religiosa, porque a religião cristã, no tempo de Jesus, nem existia, né? Era judaísmo. Logo em seguida, os apóstolos continuaram judeus e foram fracassados no começo. Vamos ser bem francos. Pedro e Tiago, irmão de Jesus, fracassaram na ideia de levar a igreja, a mensagem de Jesus adiante. Teve que aparecer um forasteiro, um cara que era matador, que tomou conta da mensagem de Jesus, que assumiu aquele discurso, que foi Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, o cara que realmente levou a mensagem de Jesus pelo mundo. Então, se você não entende isso, você não entendeu nada, né? Então, é preciso voltar lá para entender, poxa, a mensagem mesmo, Pedro não teve sucesso. A gente, com todo respeito, digo isso, mas a igreja coloca Pedro como fundador da igreja, a igreja católica. Pedro não foi o fundador da igreja católica. O criador da igreja católica que a gente conhece hoje é Paulo. Sim. E o primeiro que segurou o cajado de Jesus foi Tiago, irmão dele. Então, quando você começa a entender isso, você vai entendendo também que tinha política na questão. Tinha disputa entre os grupos cristãos, tinha mais de um grupo, né? A gente sabe que o cristianismo foi se ramificando, tinha uns caras chamados gnósticos, né? Você falou que você é agnóstico, né? Agnóstico é sem conhecimento sobre a religião. O gnóstico é o que tem conhecimento. Eram os caras místicos que misturavam astrologia, astronomia com cristianismo, é sensacional, né? Os livros que se perderam foram queimados por ordem da Igreja de Roma. Então você vê que o cristianismo foi se diversificando. Por que um venceu? Né, esse cristianismo que hoje se ramifica entre evangélicos e católicos, que na verdade tem a mesma origem, por que esse venceu se tinha tantos outros?
Então, isso tudo é muito interessante, isso me motivou e continua me motivando a pesquisar sobre isso. É uma pesquisa imensa, né? Que tem inúmeras fontes novas, inclusive, porque foram achados documentos em Israel e no Egito no século passado que ainda estão sendo interpretados. Ô, Rodrigo, e essa questão histórica, ia perguntar para você da questão de que sempre existe a discussão entre separar o Jesus da fé e o Jesus histórico, mas sem o Jesus, sem a fé não existe o Jesus, e eu queria saber essa tua análise dessa separação do Jesus histórico e o Jesus da fé que você acabou de citar rapidamente. Vamos ser, de novo, né, sempre francos, né? Se a gente voltasse com Jesus hoje aqui, Jesus não se reconheceria no Jesus da fé. Ponto. Isso é indiscutível. A mensagem de Jesus não é igual à mensagem que a gente conhece hoje. Jesus tinha outras minúcias e outras maneiras de ver o mundo que não eram o do cristianismo de hoje. Por exemplo, Jesus jamais segregou. Jesus nunca colocou a mulher em segundo plano. A religião cristã, tanto os evangélicos quanto católicos, nunca deram o mesmo espaço para a mulher. Jesus, ao contrário, tinha em Madalena, hoje isso é provado, né? A pesquisa acadêmica mostra isso, a Madalena tinha status de apóstola. Então Jesus era disruptivo no tempo dele, ele era um revolucionário. Jesus não era um cara que queria manter a tradição judaica, ele queria enfrentar o poder judaico. Jesus nunca misturou religião com política, ao contrário, sua maior luta era separar a religião, o que é de Deus, o que é de César, está muito claro isso. Hoje, e até hoje, não é só hoje, né? Nós vemos a política e a religião se misturando de uma maneira bastante desagradável, bastante desrespeitosa com o que é a religião. Então, se você vai falar com Jesus histórico, ele vai dizer, poxa, esse cara aí não sou eu. Essa fé que vocês propagam hoje tem muito a ver com o que eu disse. Tem a ver com a minha mensagem de amor ao próximo. Mas vocês não estão cumprindo esse amor ao próximo. Vocês estão pregando separação. Vocês estão dizendo, o católico dizendo que é melhor que o evangélico e o evangélico dizendo que a sua religião é que é certa. Jesus jamais daria bola para isso. Vocês acham? Jesus nunca entrou numa igreja. Se tivesse voltado hoje, entraria numa sinagoga. Ou seja, o Jesus de hoje, ele é muito modificado ao longo do tempo. Sim, sim. E o meu resgate nos livros é justamente tentar entender quem foi esse cara lá atrás, o que ele pregou lá atrás antes que viessem as mudanças no seu discurso e na sua trajetória. A gente sabe, o povo, né, a gente, né, de maneira geral, o ser humano é criador de mitos. Ele prefere a fantasia do que a realidade. A fantasia, né, a ficção, ela é mais simples. Quando você cria um pouco de história só sobre um certo personagem e você tira as coisas incômodas, ele se torna um mito. Ele se torna imbatível. Mas quando você vai nas minúcias, você encontra aqui e ali os problemas que ele tinha. Então, o Jesus também. Jesus tem... Por que de vez em quando as pessoas falam Jesus defendeu para pegar em armas? Porra, defendeu. Mas você acha que Jesus ter defendido uma vez ou duas significa que ele era um cara que defendia a guerra? Não. Então, quando você começa a tirar o discurso de Jesus, ou o discurso que é atribuído a Jesus de contexto, você vai perdendo Jesus. Então, se a gente quer voltar em Jesus, a mensagem é compaixão, a mensagem é eu gosto do outro independente de quem ele é. Jesus chega para o cobrador de impostos e traz ele para perto. O cobrador de impostos era a escória da sociedade. Sim. Ele chega para o estranho, traz para perto, o estrangeiro. O Jesus era... Tem xenofobia em Jesus. O Jesus era meio vai Corinthians, falava, vai Corinthians, vamos aqui, ó. Eu sou não sei o que, não tem problema, você acredita? Vem aqui comigo, vamos comigo. Ele não tinha preconceito com ninguém, não julgava ninguém.